Oi, lindonas! Esse é o podcast Terapia Café, a mesa da terapeuta cristã. Toda semana eu recebo aqui terapeutas que estão integrando a Bíblia aos mais diversas abordagens terapêuticas. E se você ainda não segue o nosso canal, faça isso agora para não perder nenhum episódio. Porque aqui, além de conhecer histórias fantásticas, você acaba aprendendo muita coisa enquanto a gente bate um papo e toma um delicioso café. Então faz isso. Já segue esse canal, se inscreve no canal, comenta e compartilha esse link com todas as terapeutas cristãs que você conhece. Enquanto isso, se prepara para o nosso papo de hoje que está simplesmente imperdível. Roda a vinheta. Lindona, e aí, você já preparou seu cafezinho? Porque a conversa de hoje vai pedir uma boa xícara de café e muita atenção. Hoje eu vou conversar com uma das minhas alunas, também a minha mentorada, Jo Fernandes. Bem-vinda, Jo! Obrigada, Thalita. É uma honra estar aqui com vocês. A Thalita é uma querida, é uma resposta das minhas orações e das minhas buscas. Estar no Constelar, no MPR, no Meet, é um prazer, é uma bênção, é uma satisfação estar aqui. Eu estou muito feliz. E hoje aconteceu, assim, uma conexão, assim, espiritual para essa conversa, né? Porque eu já estava nos planos convidar a Jo para vir aqui no podcast e por questões, assim, que vão além da nossa filosofia, eu antecipei a agenda. E aí eu falei assim, Jo, do que você tem falado, né? O que você tem ensinado para as pessoas através do seu trabalho? E ela me falou, Thalita, eu tenho falado de Isaías 58. E aí eu quero ler para vocês o texto. O texto diz assim, Isaías 58, 12, se as minhas vistas cansadas me permitirem, diz assim, e os que procederem de ti edificarão ruínas antigas, tu levantarás os fundamentos antigos e serás chamado reparador de brecha e restaurador de ruas para habitação. Eu já amei, né? Falei, então vamos falar desse assunto, de ser um reparador de brechas, né? De alguém que levanta ruínas, de alguém que realmente tem um trabalho transgeracional. E eu tô lendo meu livro hoje, já tava marcado com a Jo, então, né, Jo? Sim. Tô lendo meu livro na minha devocional. Qual é a leitura do dia? Isaías 58. Eu falei, Jo, essa conversa nossa aqui prometeu agora, e me deixou com expectativas. Então, eu queria que você começasse, Jo, falando o que é ser uma reparadora de brechas. Vamos lá. Ser uma reparadora de brechas é, antes de mais nada, não julgar. É, antes de mais nada, ser generosa consigo mesmo e com quem está diante de você. A minha trajetória começou quando eu comecei a ter muitas inquietações desde pequena em relação ao meu sistema familiar. Mas eu não fazia, mais perto. Mas eu não fazia ideia de que eu já tinha essa percepção do sistema familiar, de que eu já era uma consteladora, e eu falava, Deus, por que é que acontece tantas separações, tantas orfandades? E eu queria saber. Com 14 anos, mais ou menos, eu me lembro que quando a minha mãe teve um dos meus irmãos, um dos últimos, a minha tia paterna falou assim, ela me chama de nega, ela falou assim, nega, porque eu fui a mais neguinha, né, assim. Os outros eram mais branquelos, os dois. E ela falou, nega, sua mãe teve mais um bebê. Aí eu respondi com raiva. E eu falei, pra que mais um? Briga tanto. Aí eu conversei comigo, eu só respondi assim, mas fiquei lá dentro comigo. Para que tem filho, se briga tanto, fala tão mal, e tem filho, tem filho, tem filho. Então eu tinha essas indagações. Depois eu fui buscando, entendendo por quê, mas eram conversas internas. Então a busca pelo sistema familiar para a reparação das ruínas antigas se dá desde sempre, né? Reparar ruínas antigas é semelhante a você estar diante de uma casa velha,
caindo aos pedaços. Eu sou da época que encanamento era manilha. É? Eu não sei se alguém, os novinhos já ouviram falar. Então, eu sou dessa época. Então, você imagina você reformar uma casa antiga, você vai ter que quebrar tudo. Quebrar colocar, tudo. olhar a parte elétrica e hidráulica. Então, reformar uma casa não é simplesmente, pum, o arquiteto vai chegar lá, quem não tem arquiteto tem um pedreiro bom, né? Chega lá e vai olhar o que dá para fazer. Então, reparar as ruínas antigas é olhar o fundamento, é olhar comportamento, não é julgar e ficar apontando esse aqui é viciado, esse aqui é não sei o quê. O que é que essa pessoa está trazendo de sintoma desse sistema familiar? Esse sintoma precisa ser olhado com generosidade. E Deus é maravilhoso, né? Porque antes de ter neurociência, neuroplasticidade, o Salmo 139 já traz tudo isso. Deus já me conhecia. E nessas buscas ele me trouxe esse salmo. Falei, tá bom, Deus, se o Senhor me conhece tanto desse jeito, o Senhor conhece outras pessoas tanto desse jeito. E por que acontece pessoas que nascem com o olho torto, com a perna torta, com o braço torto? Aí eu fui igual adolescente, né? Os meus adolescentes da época de escola. E aí Deus me deu o texto de Jeremias 1:5. Então, nessas últimas aulas da família constelar, parece que a gente escutou a conversa da outra, assim, de outras gerações. As respostas estão vindo, estão me afirmando, dizendo, é esse o trabalho que eu quero que você faça. No final do ano, para a primeira reunião do MIT, ficou muito claro, se eu tinha dúvida, não tenho mais, de que eu fui chamada para ser reparadora de brechas. E Deus ainda me disse como eu vou fazer. E é um trabalho onde você está ajudando pessoas que vivem em ruínas, que vieram de famílias, e é esse termo, né? Arruinadas, né? Sim, a gente usa às vezes o termo arruinado e não pensa, sim, né? Vem de ruínas, de tudo destruído, e ajudar essas pessoas a reconstruírem suas vidas, sendo qual tenha sido a história que elas viveram. Não importa a história. É segurar na mão quando ninguém quer segurar, é acreditar quando ninguém quer acreditar, é ter esperança quando ninguém mais tem. Tem jeito. Isso é muito bonito, Ju. Tem jeito. Mas eu fico curiosa, porque a gente já se conhece há algum tempo, né? A gente estava falando aqui nos bastidores Sim. de 2023, né? Sim. De uma constelação que eu acabei te atendendo e como isso foi para você. Mas eu não sei a sua jornada como terapeuta, né? Como que você se torna uma terapeuta? Em busca do quê? Qual era a ruína que você queria reconstruir naquela época? As primeiras indagações vieram desde a infância. E quando eu fui buscar terapia sistêmica familiar, eu ia fazer psicologia. Porque a minha primeira opção, dentro do meu recurso financeiro na época, era fazer psicologia. Mas eu falei, não, eu quero fazer psicologia para resolver meus problemas. Aí eu sendo terapeuta de mim mesmo. Se eu tivesse dinheiro mesmo, eu teria feito medicina. Depois eu entendi por onde Deus me mandou. Aí eu tive a opção de fazer letras, educação física, porque eu gostava de esporte, era molecona de rua. Gosta até hoje, gente. Gosto. O Instagram da Jo é uma humilhação pra mim. Tô eu acabada, cansada, tá lá a Jo. Já paguei não sei quanto, e subindo escada e descendo escada. Meu Deus. Eu me esforço. Ela é uma inspiração, tá? É uma inspiração. Eu falo que eu sou quase que a sênior do Constelar. Quase, porque tem uma que ganha de mim. E uma energia que, assim, dá de 10 em uma meia dúzia de menina. E aí, nessa época, fui buscar. Falei, eu quero saber esse negócio. Aí, falei, tá bom. Fiz letras. Aí, trabalhava no Hospital Estela Maris. Com as irmãs, tem um xodó muito grande ali. E um pediatra chamado Maranhão ficou muito bravo comigo. Você vai ser professorinha? Que ele queria que eu fizesse enfermagem, porque a gente se dava super bem. Então, eu sempre fui muito assim, de aprender por observação. Então, a minha jornada é hospital e escola. Saúde e educação. Que coisa linda. Aí eu chego no Constelar e descubro, dentro das sessões lá, que eu sou a professora da alma. Aí tudo fez muito sentido. Pera, Ju, que assim, quem tá de fora não entendeu nada. Como assim, professora da alma? É o nome eterno dela, né? É como se revela, como se traduz a identidade dela, sim, né? Então, que coisa linda, professora da alma. E aí eu descobri, eu percebi quando você falou da sua, nutricionista da alma. Aí eu falei, eu sou a professora da alma. Porque na igreja se fala de corpo, alma e espírito, mas todo mundo cuida do corpo, sabe para onde vai, não cuida se não quer, o espírito está todo mundo lá. Eu falei, a alma, quem é que olha para a alma, né? A alma passa batido. Quem ensina a lidar com essas questões? Essas questões. E aí na sessão Identidade com a Késia Lindona, foi, nossa, que sessão linda, até mandei o resumo para ela.
eu me vi subindo uma montanha, durante a condução dela para eu chegar lá no alto. Antes dela me falar que eu ia subir a montanha, eu já estava diante dessa montanha, só que do meu lado esquerdo saíam muitas crianças sujas. E eu fiquei agoniada, porque saíam, aí eu fui prestar atenção do meu lado esquerdo, mas eram muitas crianças, né? A maioria meninas, mas tinha menino também. E aí, durante a condução, a Kézia me mandava subir, eu não conseguia subir. E eu falei, mas e as crianças? Como é que vão ficar? E aí eu liberei a minha criança interna para subir com as crianças. E aí, enquanto ela subia com as crianças, eu via as crianças chegando no alto da montanha com a roupa mais alva. O aspecto das crianças que saíam do meu lado esquerdo eram como se fossem crianças aprisionadas em minas de carvão. E aí eu falava assim, mas eu não posso subir. E aí eu ouvi uma voz assim, existem várias versões da Jo. Ou seja, eu não estou sozinha. E aí eu consegui subir. Eu junto, e quando chegou no alto, a Kézia conduzindo, ela falou assim, Jesus vai te entregar um instrumento. E era uma lanterna dourada. Que lindo, Jo. Nossa, eu me emociono porque eu vejo Deus aqui. Não tem como não ver, né? Não dá. Não dá para não ver. Mas assim, a sua primeira busca foi através do Constelar? Eu comecei na terapia sistêmica familiar no Cefatev. Eu fiz um curso de terapeuta sistêmica familiar. Aquilo me encantava muito porque falava de sistema familiar. E antes de ir para esse curso, eu fui fazer mestrado na PUC, na área de descrição, história e descrição da língua portuguesa. Mas tudo que eu ia pesquisar... Gente, é professora mesmo. Tudo que eu ia pesquisar, família. Eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Aí nos grupos de trabalho eu ficava, se eu morrer hoje, isso vai me levar para o céu? Se eu morrer hoje, isso vai ajudar alguém? Então, era legal, era bacana, era interessante, mas não era o propósito. Aí eu fiquei 2 anos e pouco. Falei, vou parar, não é isso que eu quero, não. Aí fiquei um tempo, e aí foi quando eu voltei a pensar na psicologia. E aí eu falei, acho que eu vou fazer psicologia. Antes que alguém me processe por exercício ilegal da profissão. Porque você já estava fazendo. Já estava fazendo muita coisa. E aí falei pro meu marido, eu vou fazer, mas não conta para ninguém. Aí eu falei, seu linguarudo, você contou. Aí ele contou para um pastor amigo nosso, e na época esse pastor falou, Jô, por que você não faz terapia sistêmica familiar? Vai te ajudar no ministério. Não era para ajudar no ministério, era uma busca interna, mas eu fiquei pensando, nunca tinha ouvido falar desse curso, dei um Google lá, achei, aí precisava passar por uma entrevista, assistir uma aula para ver se era isso mesmo, aí foi minha irmã, uma amiga também. Eu falei, gente, é isso que eu quero. Porque quando eu encerrei o mestrado na PUC, eu falei, eu só vou fazer outro curso quando eu sentir paz no meu coração. Quando Deus falar comigo, é esse. E aí eu fui, passei pela entrevista, participei da primeira aula, aí pronto. Na primeira aula, se eu tinha dúvida, bati o martelo. Primeira aula, a professora disse assim, ela apresentou uma família fictícia pra gente na aula, e aí ela falou assim, olha, não sejam mais um na fila de atendimento de famílias, de casais. Conselho para separar, tem gente fazendo fila para dar, porque é mais fácil para resolver. Não sejam mais um. E aí eu falei, eu acredito nisso. E aí eu fui, mergulhei. Na pandemia, todo mundo, tudo online, aproveitei um monte de curso liberado gratuito. Aí eu conheci o Elton Euler. Depois Conheço. Sim. Aí já bebi dessa água aí. Aí eu fiz o curso, gostei, achei legal, mas eu gostei mais do Fernando Freitas, que trabalhava psicossomática, traços de caráter, constelação. Eu falei, gente, o que é isso? Aí eu mergulhei. E aí foi ficando mais clara ainda a minha busca. Aí foi quando eu comecei a trabalhar com os traços de caráter, numa igreja de um amigo meu, e eu falei, gente, eu preciso de palavra para dar base bíblica, senão o povo vai me matar. Aí eu falava, pastor Melo. E como que era a recepção nessa igreja? Porque vem o conhecimento, né? Sim. Vem é um choque muitas vezes, esse nível de conhecimento, mas sem base na palavra. Como que as pessoas recebiam isso? Olha, esse pastor, ele foi meu aluno, meu cliente hoje, pastor Melk. Eu falo que é o meu pastorzinho novo, porque ele é novo mesmo, tem 28. E aí eu falava, Melk, ele é fora da caixinha. Falei, Melk, olha que coisa doida que está acontecendo. Aí eu falei assim, eu preciso de base bíblica. Eu busquei
Deus me deu o Salmo 139 para falar das sinapses neurais. Aí busquei, Deus falou para mim olhar esse. Ensina a criança no caminho que deve andar. E aí a gente foi linkando, eu falei, porque tudo que eu via nessas aulas e tudo que eu ia fazer de atendimento, eu falei, gente, está na Bíblia, está na Bíblia, está na Bíblia. E comecei. Para quem conhece a Bíblia, não é tão difícil assim reconhecer, né? Porque você fala assim, isso aqui já ouvi falar disso daqui na Bíblia. Eu falei, gente, isso está na Bíblia. Eu não sou muito boa de endereço, mas eu falei, isso aqui está na Bíblia. Aí eu comecei a buscar. E aí, junto com esse meu amigo, falei assim, olha, me ajuda aqui. E ele é muito bom para endereço bíblico. O menino veio para a idade dele. E aí eu comecei a dividir com ele, e aí ele resolveu, uma época, fazer um curso Liderança Espiritualmente Saudável. E aí entrou a psicóloga Renata, entrou ele, entrou eu e o esposo da Renata, que é advogado. Então, bora, os 3 pastores e eu enxerida. E aí, bora lá. Ele me chamou de veinha, ele falou assim, veinha, você tem que entrar nesse curso, porque ele se identificou com a sistêmica, ele se encontrou. Então eu falo que eu fiz o parto paterno dele. Ai, muito bom. O que é o parto paterno? O primeiro parto a gente sai da barriga da mãe, depois o segundo é o pai que manda, aqui ó, vai. A mãe amor de perto, o pai amor de longe, isso, né? Isso mesmo. Nossa, Thalita, quando eu entendi isso, eu falei, meu Deus do céu. Aí eu falei assim, meus pais me deram tudo que eles tinham, a viúva lá de Serepta, né? As 2 moedinhas aí, eu toda aula eu trabalho isso, todo primeiro atendimento eu trabalho isso, né? Então é a palavra o tempo todo, não tem como você desvincular. Até para quem não é cristão, eu falo, olha... Tem uma história, para a pessoa fala assim, como que você atende uma pessoa que não é cristão? Assim, se a pessoa for um ateu, eu não vai fazer sentido o meu trabalho, porque meu trabalho é confessional. Agora, contudo, porém, entretanto, se ela considera que existe um Deus, e algum dia na vida ela imaginou que isso fosse verdade, eu falo, então tem uma história, tem um livro que é best-seller, mais lido de todos os tempos, Sim. que diz assim, e por aí a gente vai. Eu vou por aí. Conquista, né? Não desrespeito, trago a história. Qual é essa história? Não, então deixa eu te contar. E aí vai. E para mim faz muito sentido. A maioria que eu atendo são pessoas de igreja. E aí uma igreja que manda para outra, que manda para outra. Quando não resolve aqui, vai lá na Jô. Né? Eu virei meio que a anciã dessas questões. E é prazeroso, porque não sou eu, de verdade. Eu falo, Deus é o meu supervisor, meu diretor. E ele dá ferramentas que eu fico impressionada, né? Por isso que eu falo que você é a resposta das minhas orações, da minha busca. Porque eu falei, gente, embasamento bíblico. Aí eu falei assim, eu não sou louca sozinha. Eu não sou louca. Os loucos se encontram. Eu constelar, encontrei o meu time de loucos. Né? É isso mesmo. E é isso, né? Porque isso acontece muito, é uma característica muito forte, né? Não são... Porque assim, hoje em dia tem muita busca por autoconhecimento. Eu até vi o pastor Paulo Borges falando, certo momento, que em gerações passadas as pessoas buscavam sobrevivência, né? Depois, em outras gerações um pouco mais adiante, elas começaram a buscar conquistar alguma coisa, né? E assim, todas essas gerações conseguiram, os nossos avós conseguiram sobreviver, nossos pais, né, conseguiram conquistar, construir alguma coisa, né, sair de condições assim tão complicadas de viver, mas ele falou, mas essa geração que se apresenta agora, ela quer consciência, ela quer saber o porquê. Sim. Ela já sabe o quê, ela já sabe o como, agora é uma geração que quer porquê. E aí acontece que tem muita gente dando resposta, falando desse porquê. E eu acredito que é muito importante que a gente perceba aonde a gente busca, né? Quem responde. Porque quem responde com base em alguma coisa. Então, o que eu vejo no Constelar é que, de alguma forma, as pessoas que chegam, elas estão buscando um porquê estruturado na Bíblia, fundamentado na Bíblia. Que a Bíblia diga porquê. E aí é por isso que a gente acaba encontrando gente tão doida igual a gente. Que é gente que fala assim, ó, esse livro aqui pra mim não é uma história. Esse livro aqui é vivo. E eu acredito no que ele fala, eu vivo o que ele fala. E eu ainda ensino o que ele fala. Porque pra mim ele é verdadeiro. E quando fala da lanterna, eu falo assim que Gênesis 1 entra também nesse processo. Porque eu me vejo como uma construtora mesmo, uma mestre de obras, com capacete, com luz, achando onde é que está a brecha. Para reparar mesmo, para sustentar o próximo nível, né? Até numa das aulas, não sei se foi do MIT ou do MPR, você trouxe a pirâmide de Diltz. E eu estou usando a pirâmide lá na mentoria As 4 Estações da Alma.
E para sustentar uma mudança, eu preciso olhar para o ambiente profundamente, mas não com julgamento. O que está ali que não faz mais sentido estar? Sim. Que parede que eu tenho que derrubar, que muro que eu tenho que levantar, né? Então, Isaías 58:12 é muito reforma de uma casa para mim. Então, eu trago faz muito sentido. Essa metáfora de reformar uma casa. Falei, agora chega de puxadinho. Chega, vamos. A gente foi feito para... Nós somos reis e sacerdotes. Sim. Então, nós fomos feitos para viver em templos e palácios, né? Não em puxadinho. Não em puxadinho. Isso é sensacional. E aí, o constelar com a Bíblia chega na sua vida e o que foi que você encontrou? Afinal de contas, me conta. Deixa eu te contar. Na constelação que você conduziu, em 2023, que era a busca do medo primário, ali eu conhecia todas as histórias da minha família, porque meu pai e minha mãe contavam muita história. Infelizmente, eles não estão mais por aqui para a gente investigar mais, mas eles me deram o suficiente para seguir. E aí eu lembro da história da minha avó paterna. Ela foi assassinada, meu pai tinha 9 meses, estava mamando no seio dela. Fora ele, tinha mais 2 irmãs mais velhas do meu pai, que pelas contas, investigando 1 ano e meio, 2 e meio, por aí. Então, esse medo do futuro era o medo da minha avó. E você me trouxe essa consciência de que eu, durante 63 anos, 2023, eu fui guardiã do medo da minha avó. A ponto de adoecer do rim direito, ó. A dor do meu pai paterno. Direito. Que não é aleatório, não né? É, a lateralidade, ela atua, né? Muito, muito. Eu falei, gente do céu. Aí eu fiquei muito mexida, você me trouxe uma percepção e eu não imaginava que o meu tio materno fazia parte do bando que perseguia Lampião. Era assim, na época do Lampião lá no Nordeste, Sergipe e Bahia grudadinha ali. Eles moravam numa cidade próxima. E quando esse bando, chamado da Patrulha Volante, procurava Lampião, acharam que estava na casa dessa minha avó. Por acidente, entraram atirando. A minha avó se assustou. Em vez de se abaixar, subiu na cabeceira da cama. Ela foi toda furada de bala. Meu pai não sofreu um arranhão. Mas imagina o medo que essa mulher deve ter sentido. Vou morrer, vou deixar esse bebê. O filho de e as 2 pequenininhas. E o bebê no seio. Aí, na constelação, eu acessei a emoção da minha avó. Aí, nossa, fez muito sentido. E isso é uma ruína antiga, né? Porque quantas, assim, já tinha passado uma geração. E, assim, o que é impressionante pra mim, né, Jô? Não basta saber a história, você sabia a história. Mas não... Você conhecia a história, né? Sim. Mas conheceu a história, mas a história não encontrou um lugar bem resolvido, né? Sim. Dentro de nós, ela fica, de alguma forma, influenciando. Então, na sua vida, esse medo da sua avó... esse medo que sua avó certamente sentiu nesse momento, ele representou problemas nos seus rins. Sim. E um medo que você não sabia explicar. Não sabia explicar do futuro, porque eu falava, imagina, eu sou corajosa. A primeira vez que eu li sobre rim, medo do futuro, eu falei, mas como assim medo do futuro? Eu sou tão corajosa, eu tenho dificuldade, mas eu vou, eu avanço, eu saio abrindo caminho. E nessa constelação de 2023, você falou assim, você se movimenta por medo. Mas eu não tinha essa consciência. Naquela constelação, você me trouxe, ó, existe muito movimento, mas você se movimenta por medo. E aí, quando você me fez repetir uma frase de solução de cura, olhando para esse meu tio materno, que fez parte, porque de um lado tinha a vítima, do outro lado tinha o vilão. Porque 16 anos depois, meus pais se encontraram e casaram. E esse meu tio materno fazia parte dessa patrulha que, na época, assassinou minha avó. Uau! Aí, quando o representante dos meus pais entraram no campo, se separaram. Foi muito interessante. E aí, cada um de um lado. Entraram juntos e se separaram. Foi muito interessante. Aí, quando você colocou minha avó paterna, o representante, foi assim, eu falei, meu Deus. Ô, Jô, conta uma coisa pra mim, já que você é bem assim, igual... Você é bem parecida comigo, você fala mesmo. Você não achou que era bruxaria esse negócio, não? Essa cena acontecendo, meu Deus, na onda. Aqui, olha debaixo da mesa. Como? Vou te contar uma coisa. Esses bonequinhos aqui, ainda bem que tem bonequinho. Esses bonequinhos aqui, como assim que esse negócio anda? Como é que mostra, né? Eu vou fazer a pergunta que meu neto me fez. Qual foi? O Lucas tem 15 anos, ele é autista, né? Gente, ele é uma figuraça. Ele falou assim, ô vó, qual é a diferença entre você, consteladora da água, e uma pessoa que mexe com macumba? Eu falei, menina... Qual é? Fala pro Brasil. Qual é a diferença entre a consteladora da água e a... Aí eu falei assim, Lucas, por que você tá me perguntando isso? Aí o pai e a mãe dele estavam perto, começaram a fazer muita pergunta, ele deixou pra lá, né? Aí eu falei assim, o que eu vou responder para esse menino? Agora ele vai lá para casa esse final de semana. E aí nós vamos conversar sobre. Porque eu quero saber por que... eu que tenho que te responder agora?
Aí, não, eu vou falar para ele assim, qual é a diferença? Eu sou cristã, Deus fala comigo, é a luz da Bíblia, e ele sabe que eu mexo, eu vou mostrando para ele, né? Eu trabalho... E tem uma coisa assim, né, Jô, que eu acho que toda a diferença é o que nós fazemos não é ativar poderes. Não tem nada a ver com poder. Você precisa de poder pro boneco se mover? Não. Não precisa mesmo? Não tem nenhuma técnica pro boneco se mover? Tem algum truquezinho? Não, precisa. E se você estiver fraca, forte, pensando muito, pensando pouco, isso interfere no movimento? Então, não. Então, a única diferença é que a gente usa algo natural que está acontecendo, mas a gente acredita que não é aleatório. Sim. Então, a gente não está, assim, promovendo o movimento, mas a gente acredita. E pode ser uma ingenuidade nossa, mas por um acaso, isso faz muito sentido para milhares e milhares de pessoas. A gente acredita que não existe acaso. Por um acaso, a gente acredita que não existe acaso. E a diferença é que as nossas orientações e as nossas propostas, elas não vêm de uma filosofia de nenhum homem, por mais inteligente ou proeminente que fosse, não vem de nenhuma literatura a não ser a Bíblia. Então, diante de uma cena, por exemplo, como eu vi o seu medo primário ali revelado, né, na morte da sua avó, qual que foi minha proposta? Jô, faça uma oração para sua avó agora. Foi essa a minha proposta? Jô, agora você tem que desencarnar da sua avó. Foi essa a minha proposta? Qual foi a minha proposta? Vou te dizer. Eu não lembro, tá, gente? Só pra dizer que eu não lembro. Mas eu tenho certeza que a minha proposta foi bíblica. Qual foi a minha proposta? Você sugeriu que eu incluísse esse meu tio materno que fazia parte. E eu não tinha percebido até então que ele estava excluído do sistema. Eu vim ter consciência nessa constelação. Eu conheci esse meu tio, ouvia falar bem dele, minha mãe, até meu pai. Mas eu não tinha consciência de que existia uma injustiça cometida com esse meu papai, com 9 meses, com essa minha vovó. E aí, como é que se olhava para esse tio? Aí, quando você pediu para eu dizer a frase de inclusão desse meu tio, aí fechou. Aí fechou, foi difícil falar. E será que isso é contra a Bíblia? Incluir um tio que cometeu um erro, causou um dano para a família, mas que por isso ficou de alguma forma mal visto? Né? Ou pelo menos no coração condenado, porque eu acho que era bem... Agora eu não me lembro, mas eu acho que no caso era tipo assim, no coração tá condenado, né? Porque ele fez parte dessa tragédia. Foi assim, até hoje ainda aquela constelação ainda, eu trabalho reverbera ainda. Ainda reverbera, é rico demais tudo aquilo que eu vi, né? E eu ainda olho, teve um exercício também que eu fui fazer, e aí para onde a minha alma ainda olha para a injustiça que meu pai sofreu. Eu falei, meu Deus, mas eu ainda tô olhando para isso. E aí eu tô no processo. Mas, né, Jô, você imagina a cena, né? Eu acho que o interessante da constelação é que ela acaba representando ali pra gente ter uma ideia, porque você não viu. Eu não via. Você não viu essa cena, mas imagina o sentimento de um bebê de 9 meses, ainda em fase simbiótica, portanto, né, sua mãe amamentando e sua mãe ser assassinada. Meu Deus. Então, quantas camadas de dor, né, isso daqui representa. E você é resultado, né, da sobrevivência do seu pai. Porque também se ele não tivesse sido salvo ali, eu não estaria aqui. Você não estaria aqui. Então, por que tanta gratidão a essa avó? Por que tanto vínculo a essa avó? Porque além dela ser a mãe do meu pai, ela também... pela posição do corpo, pela decisão que tomou, por instinto, seja lá o que for, conseguiu protegê-lo. Sim. É amor. Muito. É o que eu falo assim, gente, as questões familiares, a gente chama de ódio, mas no fundo é amor. É amor. É um amor infantil, é um amor doente, né? É um amor doente, é um amor que não viu, né? Um amor, por exemplo, seu pai, eu não sei como ele lidou com a falta dessa mãe, mas certamente tem uma falta ali, né? Muito grande. Mas essa falta é do tamanho do amor. Porque se não houvesse amor, não faria falta. Quem sente falta de quem não ama? Difícil dizer que não. Então é amor. Só que é amor adoecido. Ontem eu ouvi um vídeo que a moça falou assim, ó. É amor, mas é amor desorganizado. É amor desordenado. E o que a Bíblia nos ensina? A colocar o nosso amor no lugar certo. Nosso amor em ordem. Em ordem.
Quando eu olho para Gênesis 1, eu sempre me vem duas palavras: organizar para avançar. Falei, como é que eu vou avançar o medo primário? Como é que eu ia avançar e eu sutilmente parava? E eu falei, como é que eu avanço se está desorganizado? E aí eu fui percebendo, eu falei, gente, Deus ensina para a gente lá em Gênesis, um dia de cada vez. Cria, organiza, contempla, próximo passo. Então, eu comecei a fazer isso na minha vida. Olhar, observar, avançar, contemplar qual é o próximo passo. O que eu preciso ver ainda? Um dia de cada vez. E os problemas no rim direito? Tive que fazer cirurgia em 97. Foi uma estenose, estenose, fechou, ausência de luz. Eu sou muito detalhe, então desde lá eu já buscava. Fechou um canal, tem o rim, parece um carocinho de feijão, aí tem a ureter que vai até a bexiga. Do rim pro ureter tem como se fosse um cálice, então eles chamam de pielo calicial. Desse cálice pro ureter, ele fechou, estenosou. E aí no laudo eu lembro que tinha lá ausência de luz, como se tivesse machucado e criado uma pele e aí fechou, então o rim dilatou. E foi muito interessante, Thalita, que foi exatamente um ano depois que eu me tornei mãe. Olha o acesso da dor, do medo do futuro e agora. Se eu morrer, como é que essa menina fica? E foi exatamente próximo da minha filha fazer 1 ano. Também 9 meses, mais ou menos por ali. Mas depois da constelação, você teve alguma questão com o rim ainda? Na imersão, lá no... Ah, foi na imersão. Nossa, eu fui para a imersão com dor. E aí eu liguei para minha médica homeopata. Falei, Malu, eu não quero, eu vou para uma imersão e eu não quero perder. Imersão no Constelar com a Bíblia. Foi. Eu falei, que vem aí, dia 16 e 17 de outubro de 2026, Hotel Mônaco. Garanta sua vaga. É isso aí, gente. Vem que vale a pena. E aí eu lembro que a dor era Jesus. Eu falei, meu Deus do céu, mas eu não vou enquanto eu não finalizar essa imersão. E aí lá eu fiz a segunda constelação com a Tirzai, com uma outra moça que você convidou, que eu esqueci o nome dela, foi sensacional. Eu falei que foi parte 2, mas foi maravilhoso. E saí da imersão, fui direto para o pronto-socorro do servidor. Tava com muita dor. Muita dor, mas eu fiz todo o processo. Falei, só sai daqui quando acabar. Eu não vou sair daqui. A mulher é forte, viu? Falei, não vou sair daqui. Aí fui na madrugada acho que do sábado pro domingo pro Hospital Bom Clima. Aí eu falei, deixa eu dar uma olhada como é que tá isso, que a febre vinha, voltava. Aí eu fui, olhei, tomei remedinho, voltei pro hotel, falei, meu marido, me pega lá no Bom Clima que eu tô indo pra lá. Aí fui, ele ficou comigo, me trouxe de volta, falei, tô bem, vou ficar aqui. Aí fiquei, terminei, e aí eu fui pro servidor depois. Tive uma crise renal 27 anos depois. 27 anos depois. Foi doido, assim. Aí eu falei, mas eu tô entendendo. E do que adianta entender, Jô? Se tá com dor, me conta, me explica isso. Do que adianta entender? Pra mim, eu quero... Por quê? Eu quero saber. Por que dói? Por que separa? Por que tem tanto órfão na minha família? Quando eu fiz o genograma da minha família, a gente observou muita orfandade. A princípio, a busca era, por que tem tanta mulher separada? Por que eu dou certo aqui, dou certo acolá, mas na hora do relacionamento, quando eu olhava, eu estava sozinha. Né? E a busca principal foi essa. Eu comecei a me incomodar com isso. Falei, por que eu tô sozinha aos 39, né? Falei, tem aos 36, 39, mas aos 39 mais ainda. Eu falei assim, e eu já tinha tido a minha filha, e não deu certo, então tava eu e ela sozinha. E aí eu comecei a buscar, eu quero saber, por que dói aqui, por que dói acolá. O rim falou muito, e aí nessa constelação confirmou mais ainda que o caminho era esse. Então, a mente mente, mas o corpo revela. Eu falo que o corpo fala. Eu posso falar, não, tá tudo bem, tô maravilhosa, mas o meu corpo tá dando sinais de que tem alguma coisa que não tá legal. E a gente sente a dor, vai fazer exame, não tem nada. Mas a dor tá dizendo que tem alguma coisa. O fato de não ter nada, que bom, graças a Deus. Mas, se você não cuidar da emoção que se refere àquele órgão, ele vai adoecer. Como eu não sabia, o povo de Deus perece por falta de conhecimento, problema de Oséias 4, eu adoeci do meu rim. Eu precisei adoecer do rim para eu enxergar o que eu vejo hoje. Não precisaria. Então, hoje o meu trabalho é ampliar a consciência para que ninguém passe pelo que eu passei. Entendi. Entendeu? Porque para que passar por isso se você pode chegar com a lanterninha assim, falar, olha isso, olha isso. Agora também tenho aprendido com você. Eu tô aprendendo a suportar a angústia de ver a escolha do outro. Meu Deus. Esse é o maior exercício para mim. Essa dor dói, viu? Dói demais. Porque deixa a gente pequena. Rapaz, eu falei, meu Deus, como assim? Olha ali, a saída tá ali. Tão facinho.
tão facinho. E hoje você tem trabalhado com essa característica de olhar, então, causas profundas, mas mais relacionada para o corpo físico ou não? Eu olho para relacionamento. Eu olho para casamentos. Chegam muitos casamentos. Aí eu estava olhando lá para ver se é mulher ou é homem. Aí eu até falei para esse meu amigo pastor, falei, Melk, eu não posso deixar os meninos de fora, né? Porque assim, às vezes o homem procura e a mulher vem, mas a maioria a mulher vem, procura. E aí, posso mandar um recadinho no WhatsApp do seu marido? O máximo que a gente vai ouvir é não. Não mata ninguém. Mas aí eu mando carinhosamente, pedindo oportunidade para ouvir o outro lado da história. Eles acabam vindo, né? Mas a maioria são as mulheres que procuram. Mas os homens têm uma aceitação bacana. E aí eles querem, assim... eu tô achando que vai ser divertidíssimo isso. Quero resolver meu casamento, né? Aí eles vêm assim, ó... problema é que a gente não se comunica. Problema é que ela gasta demais ou ele gasta demais. Problema é que fica enfiado na casa da mãe, um reclama do outro, né? Problema é que só dá atenção para os filhos. Tudo problema de acabamento. Já que ela falou que ela é construtora, né? Uhum. Tudo isso daí, tudo que eu falei agora é problema de acabamento. Mas, normalmente, o problema de um casamento não tá no acabamento. Tá no fundamento. Isso. E aí eu quero perguntar para você, na sua visão, o que é o fundamento de um bom casamento? Olha, o fundamento de um bom casamento, para mim, é o cordão de 3 dobras. Eu, meu amado e Deus. Se faltar Deus, falta tudo. E ainda tendo Deus, porque ele não é ditador, ele pode se arrebentar. O cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Significa que ele pode se romper. Deus está lá. Mas se eu não fizer a minha parte, eu não vou poder culpar Deus. Deus já me salvou, já salvou meu marido. Meu casamento está salvo por isso. Então, Deus tem que reinar, tem que ser a estrela o tempo todo. Então, o fundamento de um bom casamento tem que ter Deus. Tem que ter Deus. E eu tenho outra provocação. Eu quero que você veja se faz sentido para você. As pessoas chegam no casamento com queixas do casamento, mas muitas vezes essa ruína não começou no casamento. Começou na relação dele com a mãe dele, dela com a mãe dela, dele com o pai dele, dela com o pai dela. E essas relações que já vêm trincadas há muito tempo, ruínas antigas, né? Porque às vezes eu tô ou tentando não ser como o casamento dos meus pais, e eu até já vi o oposto. Dá errado porque justamente não, mas meu pai e minha mãe se davam muito bem e na casa deles era assim. As duas dinâmicas de trazer, né, o pai e a mãe para o seu casamento pode gerar ruínas lá na estrutura profunda, que as pessoas tendem a simplificar o problema como se fosse um problema comportamental do homem ou da mulher, mas essa ruína é mais antiga. Sim. Você vê isso também, Jô? Bastante. Eu até brinco quando quando são mais jovens, eu falo assim, olha, nós somos um drive. Então, seu pai é um drive, sua mãe é um drive, você é outro drive. Você já olhou lá, quando você abre o drive, meu drive, drives compartilhados comigo? Então, os compartilhados comigo, se eu não tomar cuidado, vira uma bagunça. Eu não sei nem o que tem lá dentro. Não sei mais. E não tem mais. E quando dá assim, ó, não tem espaço. Então, de repente, você está nessa fase aí do não tenho espaço, sobrecarregado, sem entender de onde é que vem tudo isso. Então, aí eu pego a constelação com bonecos e aí, antes de chegar na d'água, eu amplio a consciência. E aí eu falei, vem cá, vamos olhar isso aqui, ó. Isso aqui é seu pai, isso aqui é sua mãe. Como é que eles viviam? Você conhece a história do seu pai? Você conhece a história da sua mãe? Você pode estar triangulando aqui, ó. Aí, assim, eu não tomo partido, e isso fica muito claro para eles. Eu trago assim, ó, nós estamos aqui para trabalhar juntos, nós somos uma equipe de 3. Eu tenho um exercício, você já deve ter visto eu conduzindo, que se chama bagagens no altar. Que eu trago pro casal, ou para quem, um dos dois que estiver ali, procurando uma consciência de como eles chegaram no altar. Sim. Porque às vezes a pessoa pensa assim, gente, de uma forma muito inocente até, né? Que o casamento começa ali, né? E se tem condições, né? Aquela festa bonita, todo mundo cheiroso, todo mundo sorrindo. Às vezes tem um monte de problema lá nos bastidores, né? Eu lembro que quando eu me casei, meu casamento foi um casamento feito
pelas amigas, né? Então, os amigos, que eram os padrinhos, que fizeram pra gente a decoração, ajudaram muito a gente na festa, montar a nossa casa, tudo. Aqueles casamentos feitos por amigos. E aí, depois do casamento, eu perguntei pra minha amiga, né? Uma grande amiga que também era minha madrinha. Amiga, deu tudo certo durante a festa, a cerimônia, né? Ela falou, não. Não tô vendo nada. Aí eu peguei e falei, você não me falou nada. Ela, claro que eu não ia te falar também. Porque tudo que deu errado a gente contornou. Então, assim, muitas vezes as pessoas pensam que o casamento, né? Ou imaginam que o casamento começou ali. Mas não começou. Porque você não iniciou sua vida ali. E eu ainda digo, eu trago mais, a gente tá falando de ruínas, né? Por isso que eu tô trazendo essas provocações. Eu digo mais, e a sua vida não começou nem no dia que você nasceu. Porque você falou de Jeremias? Sim. Então vamos conversar Vamos. sobre isso, né? Sim. Que Deus fala para Jeremias que antes que você estivesse no ventre da sua mãe, te chamei profeta às nações. Mas como assim antes de estar no ventre da mãe tem qualquer história para contar? A gente não passa a existir no momento que a gente está no ventre da nossa mãe? Segundo Deus falou para Jeremias, não. Uma parte nossa pré-existe, que eu acredito que é a nossa identidade. Então, acho que a primeira coisa que os casais deveriam saber, que antes de estar se casando com um corpo, né? Que às vezes é razão de muitos casamentos, aquela atração, né? Aquele desejo. Antes de estar casando com um corpo, você casa com uma alma. E a alma, ela tem memória, ela tem sentimentos, ela tem traumas, ela tem muitos desejos. Você tá casando com tudo isso daí. A alma, imagina que a alma do seu marido, a alma da sua mulher, tem histórias, por exemplo, como a da avó, no caso da Jo. Imagina seu marido casou com a neta da mulher que foi assassinada. E o que tem a ver? Olha lá, a dor no rim que ela tem tudo a ver. E tantas outras coisas que podem ter a ver. Então, casou com uma alma. E mais do que isso, que os cristãos esquecem, casamos com um espírito. E esse espírito é filho de Deus. Será que a gente não trataria o nosso cônjuge com mais dignidade, com mais respeito, né, com mais valor, se a gente se lembrasse que ele é um filho de Deus? Porque assim, pra gente dizer que a gente é filho de Deus, é fácil, mas pra gente lembrar que o outro também é? É difícil, porque imagina você lembrar que aquela pessoa que te machucou na infância, que abusou de você, eu trabalho com um caso assim muito pesado, é para essa pessoa olhar e falar assim, eu sou filha de Deus e ele também é. Tem perdão pra mim, tem perdão pra ele. Tem graça pra mim, tem graça pra ele. ele. E não é que eu tenho que absolver, não é meu papel. Se tiver que pagar na justiça, vai pagar na justiça. Se tiver que prestar contas à sociedade, vai prestar contas. E, inclusive, eu defendo que preste, porque se é um comportamento compulsório de abuso, é uma denúncia que vai fazer que aquela pessoa pare, muitas vezes, vai defender tantas outras vítimas, né, ou potenciais vítimas, mas a questão é assim, ó, se a graça é para mim, a graça é para um assassino, a graça é para um abusador, a graça é para um ladrão, a graça é para todos. Jesus deu graça para a mulher adúltera, deu graça para o cobrador de impostos corrupto, deu graça, a mesma graça que ele deu para o cego, para o coxo, não é? A mesma graça que ele deu para o cego, para o coxo, ele deu para pessoas de comportamento. A graça é imerecida, né? A graça é imerecida. Mas às vezes parece que a gente tem uma edição da história que, tipo assim, não, a graça é pra mim. Pra quem fez mal pra mim ou pra minha família. Essa não. E quando você traz assim a questão da inclusão que o Bert fala, né? Incluir quem nos fez mal, meu Deus, é um exercício de reconhecimento da graça de Deus. Eu falo que o pertencimento é a lei da graça. Aquele meu tio não pertencia. E eu não sabia, não tinha consciência daquela dor. E naquele momento eu falei, meu Deus, ele estava excluído, vão me incluir, eu trabalho com isso. Então, eu estou sempre buscando, subindo a escada, porque a hora que eu parar de crescer, a hora que eu parar de ampliar minha consciência, eu tenho que ser honesta e falar, não posso mais ajudar ninguém. Então, eu sou a primeira da lista de ampliação da consciência. Eu busco, eu vou subindo, eu quero ver. Eu fico o tempo todo, eu quero ver, o que está me incomodando aqui? E você trazer essa questão para o marido, para a esposa, falar, olha, tem traição, tem pornografia, dos dois lados, porque mulher também traz essa dor, mas você encontrar um espaço de escuta onde você possa falar das suas mazelas sem ser julgado, mas receber ajuda, receber apoio, falar, nós vamos sair. 90% é você.
Eu não posso. Eu sempre falo assim: olha, nós estamos num carro, o volante é seu, a gente vai olhar para frente, mas você tem que estar no presente. Você vai olhar para o passado pelo retrovisor, porque se você parar e virar, você bate o carro. Então, o presente é seu, eu sou copiloto. Eu não posso assumir o controle dessa história. Você é o protagonista. Agora eu estou aqui para te apoiar no processo. É. Para você. E você sabe que você falou um termo que por conta do MPR, né, que é a formação que está em andamento agora, que é o método propósito revelado, a Jo tá na turma 1, hein, do MPR. Daqui a pouco terapeuta MPR formada. Eu tenho pensado muito nesse termo protagonista, que é um termo que eu sempre usei, né? Sim. E eu aprendi que vem de prótagon, que é o primeiro, né, a se colocar numa batalha. Mas eu tenho repensado, sabe por quê, Jo? Eu tenho entendido com o MPR, com aquilo que eu estou me aprofundando em identidade, que a gente não está contando a nossa história. Nós fazemos parte da história que Deus está contando. Então eu tenho pensado em como ensinar e explicar isso para as pessoas. Só tem um protagonista nessa história. Ele. Ele é o protagonista. A gente faz parte. E a minha consciência é entender qual papel eu desempenho na história que ele está contando. Ele escreve e ele é o protagonista. E onde que eu atuo? Como eu atuo? E se eu quiser ter uma vida que cumpre o propósito, e isso competir com o meu desejo de ser protagonista, talvez eu vou comprometer o propósito. Sim, porque em alguns momentos eu não vou estar em foco. Em alguns momentos, situações vão acontecer comigo que contribuem para a história que ele está contando. Mas se eu tenho a expectativa de ser protagonista, né? Porque que carrega esse termo protagonista? Eu tô pensando em mim mesma, tá, gente? Sim. De tanto que eu já usei esse termo. O que carrega? O protagonista é o foco da história. As coisas acontecem em torno do protagonista. E o que acontece com o protagonista no final? Ele tem um final feliz. E a gente talvez tenha essa leitura da nossa vida, né? Que as coisas giram em torno de nós, que nós somos o foco da história e que no final, nosso final é feliz. E a gente se esquece que a gente está, na verdade, atuando, participando, tomando parte numa história que é dele. Sim. E qual é o meu papel nessa história? Eu só quero, assim, eu tenho pensado, não atrapalhar. Meu pai trabalhou em televisão muito tempo. E aí meu pai era segurança, né? Então ele dizia assim, nós temos que garantir a segurança sem atrapalhar o show. Então, por exemplo, meu pai trabalhava na Hebe Camargo, você lembra? Hebe Camargo? Meu pai trabalhou muito tempo no SBT. Então, quando ia, tipo assim, o Fábio Júnior, as mulheres ficavam enlouquecidas, elas gritavam, se rasgavam, se batiam e elas queriam invadir o palco. E aí eu lembro que nesses dias, assim, quando acontecia, eu lembro muito dessa ideia do Fábio Júnior. Meu pai aparecia, né? Porque ele tinha que conter a mulherada lá para não invadir, para não acabar com o Fábio Júnior. Não acabar o show. Se não podia acabar o show. E aí, ele falava assim, mas isso não deve acontecer. Porque o meu papel, o meu lugar é que ninguém me veja, mas que tudo esteja bem. Tudo esteja acontecendo bem. Então, eu fico pensando assim, gente, e a gente busca tanto ser visto na história que Deus está contando. A gente tem uma necessidade absoluta. E por quê? Por conta dessas orfandades, dessas ruínas antigas. Mas será que a gente está desempenhando bem o papel que ele escreveu pra gente nessa história? Você trouxe uma reflexão interessante. Quando eu trago o protagonista, eu não trago com essa percepção que você trouxe. Sim. Mas olha que legal. Eu trago como autorresponsabilidade. Mas por trás dessa autorresponsabilidade existe uma filha que não foi vista. Sim. Entendeu? Que não foi vista também. Então, inconscientemente, eu quero ser vista. Mas é isso que eu digo, assim, eu também uso muito protagonista. Você é protagonista da sua história, mas é por conta do MPR que eu comecei a me questionar. Se a história dele, realmente a gente não é, né? De que história que eu sou protagonista? Se eu faço parte da história dele, então eu não sou a protagonista desse ponto de vista, né? Eu sou tipo uma figurante, porque imagina, né? Mas assim, a coisa linda é que ele tem um papel para mim. Na história dele. E que o meu papel nunca será sem valor ou sem importância. Mas eu preciso confiar nele para que ele me mostre qual é esse papel.
do que eu criar um papel pra mim. Tipo assim, a atriz revoltada, né? Que fala, né? Tá pouco, diretora, eu quero mais falas, eu quero mais tempo. Eu quero mais tempo de cena. Não gostei do final do meu personagem. Às vezes a gente tá se portando com Deus assim, né? Como se a gente pudesse reivindicar algum papel na história que ele está contando. E eu acho que é uma consciência de humildade essa, que me veio há pouco tempo, tá, Jô? Não tô nem condenando, tipo, eu sempre falei protagonista, mas sabe quando te vem um temor de falar, acho que não. Acho que não é esse. Acho que não é bem isso, Talvez, acho que não seja uma boa ideia falar que eu sou protagonista. Olha, eu saio desse podcast hoje trocando a palavra protagonista por o meu papel. Meu papel. Na história que Deus conta. Na história que ele está escrevendo. E ele conta histórias, né? Porque até quando a gente olha para a Bíblia, eu fico pensando assim, quando eu vejo a história do povo de Israel, por exemplo, eu falo assim, gente, genial! Ele é genial! E assim, a gente sabe o fim da história. Tem, inclusive, um amigo nosso na igreja que ele fala isso, a gente dá risada. A gente sabe que no fim a gente vence. Né? Tá escrito, inclusive. Não sei por que a gente estressa. Não sei por que a gente estressa, porque tá escrita a história. Mas assim, ele é um contador de histórias. Genial. Extraordinário. Né? Se a gente confiar, quando a gente vê a história de Davi, quem poderia imaginar, né? Que o menino, esquecido pelo pai, seria o maior rei de Israel e que existe uma aliança com Davi, que a casa de Davi será reestabelecida. E tudo por quê? Porque ele tem alegria no tipo de adoração que Davi oferecia a ele. Então, assim, ele é um escritor, gente. Eu gosto de escritores, né? Se eu gosto de C.S. Lewis, e eu já acho ele fantástico, imagina o que é a história escrita pelo meu pai. E poder ter um papel nessa história. E o que está nas entrelinhas, quando Deus vai dando revelação pra gente, né? O MPR traz, o constelar todo, né? Mas o MPR traz essa questão assim com mais força. O que está escrito nas entrelinhas. O que está escrito nas entrelinhas. Nessa história que ele conta sobre cada um de nós, sobre cada pessoa que está diante da gente, né? Eu ouvi, inclusive, de novo, né? Acho que eu vou começar a pedir royalties pro pastor Paulo Borges Júnior. Eu acho que ele é coautor, né? Não, acho que eu vou ter que pagar pra ele, né? Pastor, você vai ter que pagar pro senhor, vai chegar um dinheiro lá, ele vai falar, da onde? Então, o senhor é coautor de um negócio que eu tô fazendo aqui, o senhor não sabe. Mas eu vou te contar. Ele falando que nós somos partes. Isso aqui que ele falou, eu falei, meu Deus do céu. Nós somos partes que revelam o todo. Então, cada um de nós é uma parte que revela o todo. Ele falou, mas quando essa parte se distancia do todo, ela fica fragmentada. E fragmentos não revelam o todo. Você só revela o todo quando você está inserido na parte. Quando a parte está inserida no todo, é que ela revela a parte que ela representa do todo. Essas coisas assim de pastor Paulo Borges Júnior, né? Porque é justamente isso. Porque na humildade de saber que eu sou uma parte, eu encontro o meu valor. A minha importância. Sim. Entende? Eu me reconheço no todo, né? Eu me reconheço no todo. Na educação tem um autor que fala sobre as partes e o todo, né? E eu gostava muito de ouvir a respeito. Mas você pega o Paulo Borges, eu comecei a olhar para ele depois de você. E aí você pega ele trazendo essas questões, eu falo, meu Deus, eu sou isso aqui, mas eu sou isso aqui porque eu faço parte desse todo. Olha, o meu papel está inserido nesse todo desse tamanho. É como o corpo, né? E talvez por isso, provavelmente por isso que Paulo usa essa metáfora. Porque cada parte importa. Então, por exemplo, uma vez eu vi uma corte, alguma coisa assim, falando que a nossa sobrancelha não é só beleza, é também. Mas é principalmente um protetor para que o suor não escorra nos nossos olhos. Tudo tem a sobrancelha. O dedinho mindinho do pé é fundamental para o nosso equilíbrio. Então, pessoas que, por exemplo, têm algum acidente, amputam ali o dedinho, você pensa, o dedinho mindinho do pé. Mas o dedinho mindinho do pé, ele é uma peça fundamental para o equilíbrio. Pessoas que não têm o dedinho mindinho têm dificuldade de estabelecer equilíbrio. Então, é muito isso. Cada parte é muito importante, desde que ela esteja inserida no todo. Se ela tenta independência, se ela tenta protagonismo,
né? O nosso sistema, né? Digestivo, respiratório, todos os sistemas, né? Tem que estar Eles junto, né? funcionam sem que um sobressaia o outro. E quando existe uma formação, né, no nosso corpo tentando sobressair, o nome disso é tumor. Uma formação indevida, uma formação excedente, uma massa que começa a crescer. Quando algo começa a querer ocupar mais espaço, por exemplo, no seu rim, no seu útero, seja lá onde for no seu corpo, uma massa começa a querer ocupar mais espaço do que é o espaço destinado para aquele órgão, compromete a função e compromete todo o corpo. Então, acho que essa consciência de que parte eu sou nesse todo, ela é importantíssima para viver. Traz saúde. Traz Para a saúde. família, traz saúde para a igreja. Vida. Traz saúde para as empresas. É. Porque você toca em todos esses segmentos, né? Exatamente. Onde a gente vai, a gente é luz. A gente é sal da terra, luz do mundo. Então, imagina cada um de nós com uma consciência dessa, tocando empresas, tocando escolas, tocando casamentos. Como a gente vai ter belas casas construídas, né? Muitas casas construídas. Que coisa linda. Então, Jô, tenho certeza que depois dessa conversa, eu acho que a gente deixou uns enigmas aí, hein? Deixamos. Acho que vai ser tipo aqueles que falaram, não Parte dois. entendi, parte 2, volta aqui e me explica. Mas conta pra mim como que as pessoas podem contratar o seu serviço, sua empreitada para A minha empreitada. arrumar as ruínas, reparar as As ruínas. Olha, você pode contratar a minha empreitada pelo meu Instagram, jofernandes.terapeuta. A minha turma já está me ajudando no processo. Deus me mandou uns braços que eu fiquei braba com ele. Falei, Deus, se esse é o seu propósito, eu estou sem equipe, eu sou uma empresa de um homem só. Aí Deus me mandou dois. Mandou esse pastor Mel, que mandou uma outra amiga, e eles estão me ajudando no Instagram. Muito bom, Jô. E tem a mentoria também, Aí, 4 isso, estações as da 4 alma. estações da alma, a gente está indo para o módulo outono Que lindo. e descobri que já tem uma trilha sonora. E vai virar livro? Olha, Que eu acho que tem cara de livro isso, os 4 estações da alma, quando eu vi. começou, Thalita, porque eu falei, eu quero escrever um livro, eu estou escrevendo. Aí eu fui ver, já tem o nome, As 4 Estações da Alma. Tudo acho que é bem. acho que é do Cortella. Só que o meu é numa visão sistêmica. Tá lá escrito. E aí a Marcele Vanucci me desafiou numa conversa nossa. Ela falou assim, Jô, você tem que ir pro digital. Deus está te dando a chave do digital. E aí, falei, tô indo, não vou mais negociar, chega. E aí eu falei, eu vou lançar essa Não mentoria. tenho mais medo do futuro. Eu vou lançar essa mentoria aí, 8 encontros gratuitos, já dou uma tchauzinho pro medo e vamos avançar. Muito bom, que lindo. E aí, estamos no outono. Segunda-feira Estamos agora tem no o outono. Muito lindo. Jô, obrigada, minha amiga, Olha, por muito ter obrigada. vindo. Que conversa gostosa. Gostosa mesmo. Muito bom. E você aqui embaixo pode ver também as redes sociais da Jô. Deixei aqui para você seguir, acompanhar e reparar suas brechas, porque você viu que é uns paranauê importante. Semana que vem tem mais Terapia Café Podcast. Não perde, te vejo lá.